motivo de muita alegria estar aqui, de ver tanta gente, tantos amigos, tantas amigas, tantos aliados, né, nesse momento de encontro com tudo que a gente viveu esses anos. Foi muito lindo, não foi mesmo? Então, assim, esse livro, deixa eu contar rapidamente como é que esse livro nasceu. Esse livro, um tempo atrás, estava um pouco incomodado com a forma como eu estava trabalhando, que era assim, de trabalhar muito com pessoas com doenças estabelecidas por conta do estresse, esclerose múltipla, né, as doenças que afetam a saúde de uma maneira tão brutal por conta do estresse, por causa do estilo de vida, né? Então, naquele momento, eu falei, como eu gostaria de trabalhar dentro de uma abordagem que trouxesse consciência, empoderamento para as pessoas. Aí eu criei uma marca chamada Corpo Proativo. Como é que nós podemos ser proativo? Comecei a escrever e tal. Bom, e aí, só que não fluía. Por que não fluía? Porque eu senti que tinha uma coisa anterior. A coisa anterior se chama agradecimento. Se chama honrar um processo, uma escola, todas as pessoas que chegaram. Bom, e aí, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma dedicatória. Primeira coisa, lembra, Roberto? Em cima da dedicatória eu comecei a escrever esse livro. E eu comecei a escrever esse livro porque eu achava que a questão do toque era o que mais, o método self-healing, porque o agradecimento era toda essa escola, né? E o método self-healing trazia esse processo, esse ensinamento, tudo. Só que tem uma coisa que é muito importante falar para vocês aqui, porque por detrás de tudo isso tem uma pessoa, né? Uma pessoa que foi quem trouxe esse trabalho para o Brasil, quem viveu esse método com tanta vivacidade, com unhas dentes. A gente pode olhar para as coisas e observar. A gente pode perceber as coisas quando por detrás dessa percepção vem uma luta, vem um esforço, vem uma transformação que é orgânica, que é de dentro para fora. E essa transformação se transforma em saber. Então é esse saber que eu acho que é importante a gente realçar. E esse saber, quem deu mais foi essa moça aqui. Aê! Essa moça, que ela conseguiu não apenas transformar o corpo dela, a história da vida dela, mas levar isso para diante. Essa transformação que ela conseguiu nela se transformou em um saber muito poderoso, que tocou, que envolveu muitas pessoas. Então, esse livro é dedicado a essa moça. E também ao Meir Schneider, porque o Meir Schneider, ele transformou o processo dele, né, no método. A luta. E essa senhora, Beatriz Nascimento, tão querida. Tem uma coisa que é importante dizer para vocês, assim. Eu estava lá em São Paulo, aqui em São Paulo, quer dizer. E um belo dia eu falei, vou prestar uma faculdade de fisioterapia. Aí eu estava na casa daquela moça ali, a Onete. Onete, dá um oizinho aqui. Fui no aniversário dela, no dia 13 de outubro. Aí tinha um camarada lá, que vem sabendo que estudou com a Rosalie, olha que mundinho, né? Que ia estudar fisioterapia e falou, mas eu vou prestar terapia ocupacional. Daí eu fiquei sabendo da existência de terapia ocupacional. Aí no dia seguinte, eu coloquei terapia ocupacional, primeira opção, USP, e a segunda opção, Federal de São Carlos. E aí, quem que estava lá recebendo os alunos? Essa moça aqui. A Bia. Então, Bia, esse livro é um livro de agradecimento. Tá? E você é o meu principal agradecimento. Outra pessoa que eu não posso deixar de destacar, Leia, que foi a pessoa que me escolheu como bolsista. Se não fosse a Leia, a Sara também não estaria aqui. Quantas outras pessoas, a Glória Querida, que foi minha professora lá também em São Carlos.
E esse livro, assim, é um livro de agradecimento, e eu tenho muitos agradecimentos a fazer, inclusive as pessoas que ajudaram a Norma com referências científicas, o Adalberto na edição do texto, maravilhoso, e tantas outras pessoas que fizeram a revisão, Eduardo, né? Enfim, eu tenho até que tomar cuidado para não esquecer de ninguém, mas assim, esse é um livro de agradecimento e tem muito agradecimento. E esse livro nasceu também com uma enorme vontade que essa força, esse saber que vem desse lugar da transformação, da luta, se propague. É esse o meu compromisso com esse livro aqui. Sim. Eu só vou ter que falar. Obrigada, não pelas suas palavras, pela sua vida. E obrigada por me ter escrito isso. Acima de tudo, eu fiquei muito emocionada nesse processo todo. E eu leio esse livro, porque tem partes que a gente se vê nas aulas, né? Tem partes dele que eu me vejo falando, ai, ele entendeu tudo. Isso é muito raro e a melhor coisa que um professor pode querer na vida é encontrar um aluno que entendeu tudo, pegou o conhecimento para si, incorporou com a sua própria conhecimento, com o seu próprio corpo, com as suas próprias características, porque o Wilson e eu somos muito diferentes. Jamais que eu conseguia fazer as manobras que ele faz, nem 20 anos atrás. E eu, pelas fraquezas e pelas limitações, aprofundei de um outro jeito. Cada um no self-healing tem essa... O self-healing é lindo por causa disso, né? Porque assim, é a gente fazendo o método, e o método com a gente é diferente do método com ele, do método com ela, do método com ela, né? Então, o método Self-Healing, ele adquire vários sobrenomes, né? Self-Healing Garbes, Nascimento, Figueiredo, Aguirre, e etc. Porque exatamente é um método que não está fechado, porque é uma referência, porque é um arcabouço. E por isso é muito difícil de transmitir, e por isso é muito difícil de escrever sobre ele, né? Porque ele não é receita de bolo, porque não é protocolo 1, 2 e 3. Então esse sempre foi um grande desafio. Eu sempre quis escrever e nunca consegui escrever mais que alguns artigos ao mesmo tempo que estava dando aula, atendendo pacientes, cuidando da vida, etc. E o Wilson falou, Bia, você devia ter escrito esse livro. E eu pensei assim, devia e não devia, né? Devia porque eu gostaria de ter escrito se eu fosse diferente, se a vida fosse diferente, mas a vida não é diferente, né? E não devia, porque eu acho que assim, com a minha maturidade, hoje em dia, eu acho que assim, as pessoas fazem o que está para elas fazerem, né? Eu acho que eu fiz muita coisa, fico muito feliz de ter feito, mas não pude fazer mais. Isso não é uma desvantagem quando tem alguém que vem cobrir o buraco, não é? Era um buraco que faltava, e que eu sabia que eu não ia dar conta mais de fazer, né? Uns artigos que eu vou fazer, mas uns artigos e tal, mas ter o compromisso, o peso, a coisa, porque dá muito trabalho. Mas Norma está de parabéns, porque as referências, o embasamento está muito sólido, está muito atualizado, está muito bonito, né? O toque, a sensibilidade, essa característica do início está toda ali. E acima de tudo, nós temos um material escrito, feito e assinado. Então, eu sou muito grata, mas eu acho que o método Self-Healing, esse saber, esse conhecimento, que a gente ama, porque é realmente muito rico e capaz de muitas transformações,
precisava de você chegar, de eu ter chegado lá na universidade, de você ter feito tudo isso, da Leia ter te botado no grupo e você seguido para você dar esse passo. O Meir, muitos anos atrás, falou que um bom aluno sobe no ombro do professor. E que ele estava muito feliz de eu ter feito isso com ele. Eu fico muito feliz de ter feito isso também. Muito obrigada, você merece isso. Esse livro está escrito há muito tempo, viu, gente? E aí tinha uma questão que é: a editora estava enrolando esse livro, um tempão, na fila, anos, né? Enrolando para publicar. Eu já estava meio desistindo. Sabe essas coisas? E aí meu irmão faleceu o ano passado. E aí depois pegou, porque eu pensei assim, como é importante a gente honrar a nossa existência. O saber que a gente recebe não é para nós. A gente está aqui para ajudar o mundo, não ajudar um apenas. Então, assim, por isso que esse livro também é ciência e sensibilidade. A gente precisa chegar nas pessoas com o saber sensível. O que está escrito ali no final do livro, spoilerzinho aqui, eu falo, tudo que você aprendeu aqui, você deixa de lado e vê o que a pessoa precisa, né? Porque é isso que é importante. As pessoas são muito mais importantes do que o método, as coisas que estão aí para elas. Então, só tenho a agradecer. E todos vocês que vieram aqui, tá, gente? Minha mãezinha.